Olá, eu sou a Angel. Agradeço aos professores que compõem a banca avaliadora, em especial a professora orientadora doutora Vivian Fiore. O objetivo deste artigo é analisar a história da Sociedade Recreativa Operária Luiz Gama como um espaço de afirmação da identidade negra e, para isso, estabelecendo uma relação com outros clubes negros do estado de São Paulo. Portanto, o trabalho tem como foco central a história do Clube Luiz Gama, com um recorte temporal entre os anos de 1947 e 1997, que correspondem ao período de funcionamento do clube na cidade de Porto Feliz. E a problematização se dá, então, em torno de como o clube e se o clube obteve, então, essa contribuição para a construção e, sobretudo, a afirmação da identidade negra para a comunidade local. E a justificativa da escolha se dá pelas condições histórico-sociais do pós-abolição no Brasil, que relegaram a população negra a condições de marginalização e de exclusão. Para os procedimentos metodológicos, foram adotadas duas principais linhas, sendo a revisão bibliográfica e a coleta de entrevistas dentro do escopo da história oral. Para a revisão bibliográfica, quero aqui deixar um destaque para a produção do professor Carlos Cavalheiro, que é um dos poucos, se não o único autor que se debruçou a compreender o fenômeno racial no município de Porto Feliz e que foi de fundamental importância para a pesquisa e coleta bibliográfica deste trabalho. Na coleta de entrevistas foram ouvidas 3 fontes orais que correspondem a antigos membros e frequentadores da Sedinha e que puderam compartilhar suas memórias e seu sentimento em relação a como o clube contribuiu para a formação de sua identidade e sua noção de pertencimento racial. Para o arcabouço teórico, foram adotadas 5 principais correntes conceituais expressas nos trabalhos de autores como Abdias do Nascimento, Kabengele Munanga, Stuart Hall e Milton Santos, que são as categorias de identidade negra, negritude, quilombismo, multiculturalismo e psicoesfera. A partir disso, o trabalho se debruça a abordar e a discutir 5 principais conceitos em torno da ideia de identidade negra, se preocupando em compreender como a própria comunidade negra presente nestes clubes sociais se identificam e se expressam através de seus próprios diacríticos identitários e como, a partir do convívio dentro destes clubes, se compõem como parte de uma negritude, enquanto um laço de solidariedade entre indivíduos que partilham do mesmo contexto histórico, da mesma origem histórica e social. E os clubes negros emergem, então, como um conceito que procuram compreender como, através de espaços recreativos, que são os clubes sociais negros, a comunidade negra se organiza e atua na construção da sua identidade e também para a autopreservação e a formação de uma territorialidade próprias. Para isso, então, foram muito importantes os conceitos aqui entendidos como complementares de associativismo negro e quilombismo, compreendidos por Abdias do Nascimento como as ações simbólicas, o imaginário que compõe o simbolismo da comunidade negra e a própria praxis da comunidade negra através de associações, agremiações, adotando então nos clubes sociais quilombos modernos de congregação e de atuação da comunidade negra. Por último, chegamos na seção de desenvolvimento da pesquisa em si, que aborda então a relação de clubes negros em São Paulo e especificamente do Clube Luiz Gama na cidade de Porto Feliz. E para iniciar essa análise, nós traçamos um parecer cronológico sobre o associativismo negro em Porto Feliz, iniciado pela formação da Irmandade de São Benedito
ainda no século XIX, num contexto ainda de manutenção do regime de escravidão no país, e que foi extremamente importante para que a comunidade negra tivesse uma maior participação social com outras comunidades católicas de igual para igual. E depois nós passamos para a formação política do movimento negro no país e na nossa cidade, com a presença de uma seção da Frente Negra Brasileira entre os anos de 1931 e 1937, e a União Negra Brasileira, com um tempo de vida mais curto, entre 1937 e 1939, mas que juntas antecedem a existência da Sedinha na cidade e que demonstram, nesta linha cronológica, como a identidade negra local foi sendo construída através de diferentes frentes de atuação da comunidade negra local, seja religiosa ou comunitária, ou mesmo através de movimentos sociais e políticos. Sendo assim, é possível perceber que há uma constituição de aquilombamento na forma como se deu as formas de associação da comunidade negra na cidade e em outras cidades do estado de São Paulo também. São cerca de 25 clubes sociais negros reconhecidos pelo IPHAN, no estado de São Paulo, porém a Sociedade Recreativa Operária Luiz Gama não está nesta listagem, o que demonstra a escassa bibliografia acerca do clube e de outros clubes negros também difundidos pelo estado. E é percebido, então, no cerne destes clubes, as formas de organização estratégicas adotadas pela população negra, num primeiro momento, como um processo de desconstrução dos estereótipos negativos que são atribuídos aos indivíduos negros no pós-abolição. Então é muito comum que nos bailes os frequentadores prezassem muito pela estética, pelos penteados, nas roupas. Então era muito importante a questão estética para a desconstrução de estereótipos negativos e mesmo para a valorização e a construção de uma autoestima para essa comunidade. E também Petrônio Domingues afirma que essa organização em torno dos clubes se dá também como uma superação ao que ele chama de limites de cor, que são as práticas segregacionistas adotadas no Brasil no pós-abolição e que nos clubes recreativos tradicionais, que são chamados pelo nosso entrevistado José Roberto de clubes de brancos, na rejeição do acesso de indivíduos negros dentro destes espaços de lazer e de entretenimento. Então, portanto, estes clubes configuram uma importante fonte de diacríticos identitários, ou seja, de elementos simbólicos que dão significação para o reconhecimento da identidade destes membros que faziam parte do cotidiano das atividades desse clube e que tem nos bailes a sua principal atividade, mas não se resume só a esse momento. Também é muito ativo a atuação e a presença destes clubes em práticas esportivas, como no caso do Clube Luiz Gama, haviam equipes de futebol, de basquete, de atletismo, com importantes premiações, inclusive a nível regional. E no caso do Clube Luiz Gama, é muito presente a sua atuação nos carnavais, né? Já que no ano de 1974 o clube se torna a sede da Escola de Samba Mocidade Independente, e daí vem inclusive a alcunha carinhosa atribuída pela comunidade que se refere ao clube como Sedinha, né? Então foi muito atuante aí nos carnavais locais e até mesmo em outras cidades da região a presença do Clube Luiz Gama através da Mocidade Independente. Analisando esses registros identitários presentes nestes clubes, é muito latente os laços de solidariedade que
para Milton Santos se explicam através da psicoesfera, que seria para ele a esfera da ação, e neste caso da comunidade negra se dá através da atuação dos recortes de raça, presente nesses clubes, entendidos como clubes negros, mas também de classe, sendo que esses clubes estão muito associados à noção do operariado negro. E, portanto, há então a constituição de uma territorialidade negra que é efetiva na autopreservação de tradições de origem africana e afro-brasileiras nas atividades desenvolvidas por estes clubes e mesmo no fortalecimento do núcleo familiar negro. Inclusive, nossas entrevistadas, Lia e Cida, contam que as festividades dos seus casamentos, aconteceram dentro do salão do Clube Luiz Gama. Então, há essa congregação familiar e comunitária muito forte na noção de pertencimento destes membros. O clube também teve uma atuação política muito expressiva que, se de início o clube adota um caráter recreativo num contexto em que o movimento negro sofria forte repressão nos anos 30 e início dos anos 40 da ditadura varguista, adota então até mesmo como estratégia o caráter recreativo, de entretenimento. Gradualmente estes clubes, e nós vemos que é o caso do Clube Luiz Gama em Porto Feliz também, o escalonamento de uma atuação política pelos membros destes clubes. No caso da Sedinha Negra em Porto Feliz, nós temos a influência do teatro experimental do negro, em que inclusive o Becão participou da encenação da peça Arena Conta Zumbi, que foi encenada e apresentada na cidade de Porto Feliz e na cidade de Salto durante a década de 1980 e que contou inclusive com a presença da então deputada Teodosina Ribeiro, uma deputada negra, para acompanhar as apresentações desta peça. E que para Becão houve sim uma influência direta do teatro experimental do negro de Abdias do Nascimento. Em 1988 nós temos o nascimento do primeiro Conselho do Negro em Porto Feliz, que nasce de uma ação mobilizada por membros também do Clube Luiz Gama. E são diversas as atividades nestes anos de funcionamento do clube em celebração à consciência negra e à memória de Zumbi dos Palmares, por exemplo, como 2 eventos que são destacados no artigo nos anos de 1987 e 1995. Além disso, a Escola de Samba Mocidade Independente também apresenta a produção de sambas enredo com forte teor de protesto político e de conscientização racial também, como também está anexado no artigo o exemplo do samba enredo do ano de 1992. Bom, portanto, nós podemos perceber que sim, o Clube Luiz Gama foi extremamente importante para a afirmação de uma identidade negra local que já vinha sendo construída e preservada pela comunidade negra desde o século XIX e que, através do Clube Luiz Gama, ganha outras vertentes e outras possibilidades de expressão também. E da mesma forma nós percebemos que esta territorialidade construída pelos clubes sociais negros foi muito importante para a afirmação e autopreservação da identidade negra no estado de São Paulo. É isso. Agradeço muito a atenção até aqui e espero poder ter contribuído para uma maior elucidação sobre os caminhos percorridos pelo artigo sobre a história do Clube Luiz Gama, nossa Sedinha Negra porto-felicense. Muito obrigada.